Billie Eilish, um dos maiores nomes, se não o maior nome da indústria musical dessa nova geração. A Billie Eilish, que começou a sua carreira musical como uma adolescente e se tornou recordista justamente por obter tanto reconhecimento, tantos números, tantos prêmios e ser tão aclamada assim pelo seu talento muito jovem, se consagrou totalmente como o maior nome dessa nova geração. Não tem como a gente pensar em nomes que surgiram nessa nova década, cantores novos dessa nova geração que tem um impacto, sem a gente pensar na Billie Eilish também. A Billie, ela traçou um caminho muito perfeito até aqui, um caminho que atraiu muitos fãs justamente por, em cada fase do crescimento da Billie Eilish, os fãs poderem evoluir junto com ela também, tanto na idade, quanto principalmente na maturidade de sentimentos e de como se expressar visualmente e metaforicamente também. E hoje eu tô aqui pra fazer meio que uma análise, pra gente refletir sobre todo o impacto que a Billie Eilish teve e continua tendo nessa nova geração da indústria musical, tudo que ela influenciou, como que ela foi perspicaz em absolutamente todos os passos que ela deu até o dia atual. Mas antes de eu falar sobre tudo isso, ó, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Noah, muito prazer. Na internet eu falo de cultura pop, então se tu gosta desse universo também, já vai se inscrevendo aqui no meu canal, venha fazer parte da nossa família de Nailinhos, amantes de música pop. Curte esse vídeo, compartilha ele bastante com os teus amigos também, com aquele amigo que tu sabe que é fanático pelo Billie Eilish. E ó, quando esse vídeo acabar, comenta aqui embaixo o que tu acha sobre o impacto da Billie, qual que é a tua música favorita de toda a carreira da Billie, o que tu pensa da Billie Eilish, comenta aqui embaixo, hein? Não vai se esquecer. E me segue nas minhas redes sociais também pra ficar mais pertinho de mim e mais por dentro ainda da cultura pop, beleza? Vamos então falar da vida, carreira, do impacto da cantora Billie Eilish. A Billie, ela é uma verdadeira inspiração pra mim, gente, de verdade, porque ela é mais nova do que eu e extremamente mais bem-sucedida, então quem não vai ver ela como uma inspiração, não é mesmo? Eu acho que a Billie, ela conquistou um imenso público, justamente porque ela teve essa... Na verdade, eu acho que nem foi proposital, mas no fim, tudo foi desse jeito. A carreira dela, ela começou muito cedo, com fãs muito jovens também, às vezes até mais novos do que ela, que puderam acompanhar todo o crescimento que ela teve, e isso, mais do que qualquer outra coisa, cria uma proximidade muito grande entre artista e fã. A Billie, ela é uma pessoa que não tem, tipo, milhões de álbuns lançados, ela não tem muitas coisas lançadas, como outros cantores que surgiram até depois dela já tem, mas ela tem um grande diferencial, que é a excelência nos projetos que ela lança. Tudo começou lá por 2015, quando, aos 13 anos, a Billie Eilish começou a trabalhar em músicas com o seu irmão Finneas, que já escrevia e produzia há vários anos e já tinha sua própria banda. As primeiras músicas que eles gravaram juntos, eles disseram que só gravaram e colocaram naquela plataforma SoundCloud, que é gratuita, só por diversão. Em novembro de 2015, a Billie Eilish lançou a música Ocean Eyes. A música foi escrita, mixada e produzida pelo seu irmão Finneas. A Billie e o Finneas então fizeram um upload da música no SoundCloud e essa música recebeu centenas de milhares de reproduções em apenas 2 semanas, fazendo com que o empresário do Finneas, que já tinha uma banda, entrasse em contato para discutir o potencial da Billie, porque ele acreditava que com a ajuda do Finneas, a Billie poderia alcançar um grande sucesso. Em janeiro de 2016, o Finneas e o seu empresário fecharam um acordo com a Platoon, uma empresa da Apple Music especializada em lançar artistas emergentes antes de assinarem contratos com grandes gravadoras. E logo depois, a Billie conseguiu uma assessoria de imprensa que conectou ela com a marca de moda de luxo Chanel, tá bom pra vocês? Além de um estilista, ambos ajudando a moldar a imagem da Billie Eilish. Em março de 2016, um clipe foi feito para Ocean Eyes e todo o projeto ele foi divulgado. Tudo isso rendeu o primeiro EP da Billie Eilish, o Don't Smile at
Me, onde a Billie, de uma forma bem melancólica, de uma forma bem diferente sonoramente do que a gente estava acostumado a ver e ouvir, se expressava perante suas frustrações, seus maiores medos e seus maiores desejos também. Esse primeiro EP da Billie, ele meio que deu o pontapé inicial para a imagem da Billie Eilish ser criada. Tudo começou como apenas diversão entre ela e o seu irmão, que já meio que tava nesse mundo artístico há algum tempo, e acabou se tornando uma coisa muito séria. Tanto é que hoje a gente enxerga Billie Eilish e Finneas como carne, unha, alma gêmea, né, gente? Meio que um ali é difícil você imaginar sem o outro. Eles em conjunto criaram uma parceria que é muito admirada, não somente pelos fãs deles, mas principalmente por toda a indústria musical, né, gente? Essa união de o artista e o produtor serem irmãos e estarem sempre grudados e sempre criando genialidade, só os dois, sem o envolvimento de grandes equipes, meio que se tornou um grande símbolo de artisticidade, de nível de qualidade. Tudo começou ali nesse primeiro EP. Logo em seguida, isso tudo foi ampliado com o primeiro álbum de estúdio da Billie Eilish, o When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Sim, um título imenso desses. Mas o que antes era uma visão um pouco mais não, totalmente adolescente, acabou se tornando uma visão um pouco mais madura. Toda a imagem da Billie Eilish, a partir desse primeiro álbum de estúdio dela, ela começou a ser mais vista como uma menina adolescente que tava realmente crescendo e explorando novos lados dela, meio que tirando aquela imagem bem clichê de adolescente mesmo. Porém, no caso da Billie, diferente por conta do jeito como ela se expressava. Mas mesmo assim, adolescente. E o When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Chegou pra mudar tudo isso. Em fevereiro de 2018, a Billie, ela embarcou na segunda turnê dela como atração principal, a Where's My Mind Tour, que terminou em abril daquele mesmo ano. Em julho de 2018, a Billie lançou a música You Should See Me in a Crown. You should see me in a crown. E ela apresentou essa música num festival depois. Logo em seguida, ela lançou outro single chamado When the Party's Over. Like it like, say I like it like that, like it like that. E no dia do lançamento desse single, a Billie, ela apareceu na série de vídeos de perguntas rápidas da Vanity Fair. E esse vídeo, ele foi resultante de uma cápsula do tempo lado a lado, mostrando o crescimento da popularidade da Billie ao longo de um ano. E assim, naquele mesmo ano, gente, já veio o single Come Out and Play. No ano seguinte, o Don't Smile at Me atingiu 1 bilhão de streams no Spotify. Em janeiro de 2019, a Billie lançou Bury a Friend como terceiro single do seu álbum de estreia, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Além de When I Was Older, um single inspirado no filme Roma, de 2018. O When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Então, ele foi lançado em março de 2019. E o Spotify lançou uma campanha multimídia para promover esse álbum, incluindo uma experiência interativa para os fãs lá em Los Angeles. O álbum, ele estreou no topo da Billboard 200 e do Reino Unido, tornando a Billie a primeira artista nascida nos anos 2000 a ter um álbum número 1 nos Estados Unidos e a artista feminina mais jovem a alcançar o topo das paradas lá no Reino Unido. E após o lançamento do álbum, a Billie quebrou o recorde de maior número de músicas simultâneas na Billboard Hot 100 para uma artista feminina, com 14 músicas do álbum. A única que não entrou foi Goodbye. E o quinto single do álbum, Bad Guy, foi lançado junto com o álbum. E em julho de 2019, um remix com o Justin Bieber foi lançado. E assim, gente, o When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Ele foi uma sequência de acertos. Todas essas músicas, When the Party's Over, You Should See Me in a Crown, Wish You Were Gay, Bad Guy, gente, todas essas músicas, elas tiveram bastante tempo para serem trabalhadas e elas se tornaram verdadeiros virais. A gente tá falando de uma época onde o TikTok, onde as trends estavam ganhando muita força mesmo. E tudo que a Billie Eilish lançava virava moda, virava trend, virava vício. Era desse jeito, tanto trechos da música, né, como os visuais também. A Billie, enquanto a gente tinha divas pop fazendo coisas bem bonitinhas de dancinha, a gente tinha a Billie Eilish totalmente diferente, com uma coisa bem mais macabra, bem mais melancólica, saindo sangue preto dos olhos, com aranha pelo rosto,
com o nariz sangrando. Gente, era um contraste muito grande com o que os outros artistas do mainstream estavam fazendo. Então tudo que a Billie tocava virava ouro. Sério, era desse jeito. E Bad Guy, eu acho que foi o grande destaque do álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Nesse projeto, a Billie, ela fala sobre vícios, ela fala sobre depressão, ela fala sobre conflitos mentais, ela fala sobre questionamentos com a vida. Ela também se posiciona bastante como uma feminista nesse projeto. A Billie, ela abordou tudo de uma visão bem mais madura e esse álbum acabou até mesmo varrendo o Grammy. A Billie levou as 4 categorias principais no Grammy Awards: álbum do ano, canção do ano, gravação do ano e artista revelação, tudo por conta do When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Gente, ela fez história demais. No dia 27 de abril de 2021, a Billie anunciou no Instagram dela que o seu segundo álbum, o Happier Than Ever, seria lançado no dia 30 de julho. Esse álbum ele foi lançado em diversos formatos, incluindo vinis e fitas cassete colecionáveis em diferentes cores. O lançamento do álbum foi procedido por 5 singles: My Future, Therefore I Am, Your Power, Lost Cause e NDA. O Happier Than Ever, ele trouxe uma nova perspectiva da Billie Eilish. A Billie já disse, não tão recentemente assim, mas ela disse que na era Happier Than Ever, ela tava tentando se descobrir. Na era When We All Fall Asleep, Where Do We Go? A gente teve aquela Billie toda mais dark, toda com roupas desfemme, né? Que seriam aquelas roupas ditas como masculinas, que deixavam a Billie, o povo chamava tudo a Billie de sapatão, ai, todas essas coisas. E no Happier Than Ever, a Billie, ela veio com uma estética bem mais mocinha, digamos assim. Era bem diferente. A Billie começou a usar vestidos, roupas que marcavam mais o seu corpo. Ela ficou loira, mas também não abandonou 100% que ela tinha. Só que toda a pegada do Happier Than Ever foi bem diferente do When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Por exemplo, se a gente pega a música All the Good Girls Go to Hell, do When We All Fall Asleep, Where Do We Go? E compara com, por exemplo, Your Power, da era Happier Than Ever, gente, é muito diferente. Tudo é muito diferente. E no Happier Than Ever, a Billie, ela tava mais soft. Os tópicos abordados por ela não eram tanto mais sobre coisas dark, pensamentos ruins e depressões e etc. Ela continuou abordando esses assuntos um pouco mais tristes, um pouco mais melancólicos, mas ela foi para um lado bem mais calmo da coisa, por um lado mais positivo da vida, bem mais maduro também, mas ela ainda estava se encontrando e por mais uma vez tudo foi feito ali por ela e o seu irmão Phineas. A Billie, ela começou a desenvolver ideias para as músicas do seu terceiro álbum de estúdio com o Phineas lá em dezembro de 2021. Em uma entrevista em julho de 2022 da Apple Music, a Billie disse que ela iria começar a escrever um novo álbum dela em 2023. E ainda em 2022, gente, a Billie ganhou o Oscar de melhor canção original por No Time to Die, tornando ela a primeira pessoa nascida no século 21 a ganhar um Oscar. E no mesmo ano, ela se tornou a headliner mais jovem da história dos festivais Glastonbury e Coachella, que são os 2 festivais musicais mais importantes aqui do Ocidente. Em 2023, a Billie fez a estreia dela como atriz na série satírica Swarm, lá do Prime Video. E no mesmo ano, a Billie escreveu a música What Was I Made For para a trilha sonora do filme da Barbie. E em 2024, essa música venceu o Oscar de melhor canção original também, além de ganhar 2 Grammys, canção do ano e melhor canção escrita para a mídia visual. E com isso, What Was I Made For se tornou a 10ª música na história a vencer tanto o Oscar quanto o Grammy de canção do ano, e a Billie se tornou a pessoa mais jovem a vencer 2 Oscars em qualquer categoria. Gente, é bizarro. Sério, quando eu paro pra pensar assim, que a Billie Eilish tem 2 Oscars, gente, e What Was I Made For, que ganhou não somente um Oscar, como 2 Grammys, e desses 2 Grammys, um era de categoria principal, cara, é bizarro. E tudo isso, tá, com 2 álbuns lançados, porque até esse momento, a gente só teve o When We All Fall Asleep, Where Do We Go, e o Happier Than Ever. É babado demais. Em 8 de abril de 2024, a Billie anunciou seu terceiro álbum de estúdio, o Hit Me Hard and Soft, que foi lançado em maio de 2024.
em agosto do ano passado, né, de 2024, a Billie também apareceu no álbum da Charli XCX, no Brett, num remix da música Guess. E o Hit Me Hard and Soft, ele se tornou talvez o segundo álbum mais bem sucedido da Billie depois do When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Nesse álbum, a Billie, ela também não fala sobre depressão, sobre aquelas coisas dark, mas a Billie, ela fala bastante sobre amor, ela fala bastante sobre sentimentos de perda, porém de uma forma mais soft também, só que diferente da produção do Happier Than Ever. O Hit Me Hard and Soft, ele é um álbum curto que rendeu hits como, por exemplo, Birds of a Feather, que morou e até hoje está morando aí no top 10 do Spotify das mais ouvidas nos Estados Unidos. A Billie, com esse projeto, ela voltou visualmente ao que ela era antes do Happier Than Ever, e diz ela que ela conseguiu se encontrar mais uma vez. Ela não tava mais perdida tentando se descobrir como ela tava no Happier Than Ever. Esse projeto, a lírica do Hit Me Hard and Soft, se tornou extremamente aclamada pelos críticos especializados, e o álbum foi muito bem recebido pelo público, mesmo sendo um álbum com poucas músicas. Algo que, assim, para um artista ser aclamado por um projeto que tem poucas músicas, ele tem que ter feito um projeto muito bom e ser muito talentoso, o que foi o caso da Billie Eilish. A Billie, ela colabora bastante com seu irmão Finneas na composição das músicas. O Finneas, ele escreve pros álbuns, ele produz as músicas e também acompanha a Billie nos shows ao vivo. Os dois, eles gostam de inventar coisas completamente fora da caixinha e se tornarem personagens. Eles gostam de criar músicas que são realmente fictícias, assim, na sua criação. Eles tentam escrever letras interessantes e conversacionais. Eles tentam falar de coisas que não precisam ser tão profundas, mas que, ditas de uma maneira específica, se tornam muito mais significativas, mesmo que você nunca tenha pensado nelas antes. A Billie, ela cresceu ouvindo The Beatles, o Justin Bieber, Green Day, The 1975, Arctic Monkeys, Linkin Park, Lana Del Rey, Aurora, Avril Lavigne. Gente, ela tem muitas referências, principalmente do pop e do rap também, como Lorde, Britney Spears, Taylor Swift, Nicki Minaj, Tyler, The Creator, Childish Gambino, XXXTentacion. Eu acho que a Billie Eilish é uma das artistas de maior impacto nessa nova geração, por conta de como ela inspirou e continua inspirando os artistas a serem originais. Primeiro que, como eu disse pra vocês, o fato de ela e o seu irmão, somente duas pessoas, produzirem coisas de tanta qualidade, meio que se tornou um padrão, uma exigência de originalidade e realmente de qualidade para todos os artistas, principalmente para aqueles artistas que utilizam milhões de pessoas para uma música só. Então o fato da Billie e do seu irmão criarem coisas do zero, coisas tipo assim, que a gente nunca imaginou que poderiam ser criadas, ritmos, vocais, letras, tudo isso, e somente duas pessoas serem capazes de fazer projetos tão bons ao ponto de serem tão aclamados assim, gente, isso impactou demais. Isso força com que as gravadoras e os artistas tentem ser cada vez mais originais, tentem produzir cada vez mais coisas do zero, tentem produzir cada vez mais com poucas pessoas na equipe. Fora isso, o jeito como a Billie Eilish é poética nos seus projetos, nas suas músicas, nos seus álbuns, também impactou essa geração. Os visuais da Billie Eilish, o jeito como ela se veste, o jeito como ela fala, até mesmo o olhar da Billie, se tornaram tão marcantes ao ponto de que qualquer pessoa hoje em dia, mesmo ela tendo surgido há menos de uma década, saiba quem ela é, entenda o jeito dela, imite, utilize ela de referência. E isso inspira também novos artistas a fazerem o mesmo, criarem uma identidade visual marcante para si e abordarem tópicos de uma forma metaforicamente fácil, porém, de uma forma metaforicamente não tão difícil. A Billie, ela tem uma linguagem simples, porém bonita. O bonito da Billie não é complicado, não é difícil de se entender, nunca foi. Ela sempre teve a mensagem ali transmitida de uma maneira muito clara, muito poética, muito entendível, tudo ao mesmo tempo. Fora isso, o impacto da Billie Eilish vai além das letras, da originalidade, de todas essas coisas. A Billie Eilish é uma artista muito jovem, ela é uma pessoa muito nova.
ativa. E a participação dela em tópicos importantes da sociedade influenciam bastante os seus fãs e outros artistas a se posicionarem também. A Billie já se envolveu em diversos casos de ativismo e por isso eu bato muita palma pra ela. A Billie tem um histórico de ativismo político extenso, onde ela expressa publicamente suas opiniões sobre várias questões. Ela tem sido uma voz ativa em causas ambientais, incluindo a conscientização sobre as mudanças climáticas. E entre algumas outras iniciativas, a Billie assinou uma carta aberta para líderes mundiais pedindo ação contra a pobreza causada pelo clima. Ela participou de uma campanha publicitária incentivando os jovens a usarem a tecnologia para o ativismo ambiental e também organizou um seminário de 6 dias em Londres para discutir temas como moda sustentável e ativismo juvenil. Até o single dela de 2019, lá do When We All Fall Asleep, Where Do We Go, o single All the Good Girls Go to Hell, e o clipe abordam as mudanças climáticas, usam imagens do céu e do inferno para criticar a ignorância sobre o aumento do nível do mar. E ela permitiu que uma ONG utilizasse Ocean Eyes para uma campanha de conscientização sobre a grande barreira de corais da Austrália. A Billie também defende os direitos dos animais e o veganismo nas redes sociais, criticando as indústrias de laticínios, pele de animais e lã. No entanto, algumas pessoas acusam ela de ativismo performático, tipo, aquela pessoa que só milita pra ganhar like, sabe? Porque ela já foi vista usando lã e couro, montando em cavalos e consumindo mel. E em 2023, a Billie afirmou que ela se recusa a viajar de jato particular. A Billie tem se manifestado em diversas ocasiões sobre os direitos das mulheres, como por exemplo, o curta Not My Responsibility, que ela escreveu e produziu como resposta à gordofobia e aos padrões duplos impostos à aparência feminina. Ela é uma defensora da positividade corporal e uma entrevista para Variety em 2023, a Billie negou que os homens também sofram gordofobia. A música dela, Your Power, lá do Happier Than Ever em 2021, critica a exploração sexual de jovens mulheres, especialmente por homens, em posições de poder. A Billie trouxe uma estética sonora muito diferenciada, gente, misturando pop alternativo, eletrônica, indie e até influências do hip hop. O primeiro álbum dela consolidou essa abordagem com produções minimalistas e atmosferas sombrias. Tudo isso fazendo ao contrário de divas pop tradicionais que priorizam vocais potentes e expansivos. A Billie, ela popularizou uma abordagem mais intimista e esse estilo influenciou vários artistas contemporâneos, mostrando que é possível ter sim grande impacto na indústria sem recorrer a técnicas vocais clássicas do pop. Fora tudo isso, a Billie se estende para o seu visual autêntico, com roupas largas, num estilo streetwear, quebrando padrões de hipersexualização comuns na indústria feminina. E isso ajudou a abrir espaço para discussões sobre autoexpressão e a pressão estética na indústria musical. A Billie, ela aborda temas como ansiedade, depressão, amor e autoconhecimento de uma forma crua e muito real, como eu disse para vocês. Isso fortaleceu muito a conexão dela com a sua fanbase e ajudou a normalizar conversas sobre saúde mental na música pop. Ela e o seu irmão Phineas mostraram que é possível criar um som inovador sem precisar de grandes estúdios ou de produtores externos. Muitas músicas da Billie foram gravadas no quarto da casa dela, o que inspirou uma geração de músicos independentes a seguirem o caminho mais do it yourself. E tudo isso resultou com que a Billie se tornasse uma das artistas mais consagradas de toda a história da música como um todo, mesmo sendo tão jovem e tendo poucos anos de carreira. A Billie Eilish, ela mostrou novos padrões de vestimenta, novos padrões de vocais, novos padrões de expressão. Ela se posiciona e influencia toda uma comunidade de pessoas, de artistas e fãs a evoluírem conforme ela vai crescendo também. Tu pode até não gostar da Billie Eilish aí, mas uma coisa que tu não pode negar é que ela é extremamente original. E ela e o seu irmão criam coisas que jamais poderão ser sequer comparadas, quem dirá replicadas. Portanto, galera, me digam vocês aí, o que vocês acham da Billie Eilish ser considerado um dos maiores, se não o maior nome musical dessa nova geração? Vocês acham mesmo que ela inspirou toda uma geração de artistas e de pessoas jovens que acompanham cultura pop também? O que vocês acham que a Billie tem de mais genial na carreira dela? Qual que é a tua música favorita da Billie Eilish? Me conta tudo isso comentando aqui embaixo. Curte esse vídeo também, envia esse vídeo para aquele teu amigo que
que é fã da Billie Eilish ou que gosta de cultura pop. Se inscreve aqui no meu canal, caso tu ainda não seja inscrito, venha fazer parte da nossa família de Nailinhos amantes de cultura pop. E ó, me segue nas minhas redes sociais pra ficar mais pertinho de mim e mais por dentro da cultura pop também. Beleza? O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas ó, já já tem mais, hein? Tchau!